prosperarei. Os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei. Vai começar, hein? Transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Onde eu for a tua bênção me seguirá, e onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. E os meus celeiros? Os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Diga isso! Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos que o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Eu sou livre, eu sou livre. Eu posso dançar, eu posso dançar. Eu sou livre, eu sou livre. Eu posso dançar, eu posso dançar. Eu sou livre, eu sou livre. Eu posso gritar, eu sou livre. Eu posso pular, 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 pular. Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais que vencedor. Pisa, pisa. Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais que vencedor. Pisa, pisa. Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais que vencedor. Pisa, pisa. Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais que vencedor. Eita glória, ó. Tem muita gente aí que está desenferrujando, hein? Eu sou um. Glória a Deus. Vamos estender as nossas mãos agora, que abençoadas, também abençoadoras. Glória a Deus. Vem, Anthony. Oremos. Senhor Deus eterno, Pai, Senhor, estamos dízimos dessa festa da sua casa, Senhor. Aquele que pôde ofertar, Senhor, agradeço e multiplica, Pai. Aquele que também não pôde, meu Deus. Pai, cuida, Pai, multiplica na vida dos seus familiares, na vida pessoal, Pai, dos seus filhos, sonhos, projetos, que Ele tem te entregado tudo nas tuas mãos pelas madrugadas, meu Deus. Muito obrigado por tudo, meu Senhor. A Senhora, eu te agradeço por tudo, Deus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. O único recadinho que nós temos, que é terça-feira, tem mais uma vez, né, às 19h30, o nosso discipulado aí de batismo. Amém? Aqueles que são candidatos podem vir. Bom?
E o culto jovem, vem cá convidar o pessoal, vem com garra, com ânimo, senão o pessoal não vem. Amém. Cumprimenta a todos com a paz do Senhor, amém? Então, gostaríamos, o Grupo Renovo, de estar chamando toda a igreja, porque a gente tem um nosso lema de que eu e você, nós somos jovens de 0 a 99 anos, mas acima de 100 anos não pode comparecer, só de 0 a 99. Nosso culto jovem, culto lar, que significa louvor, adoração e renovo. Então, que a gente possa, no sábado que vem, dia 30, louvarmos ao Senhor, adorarmos e sair daqui cada vez mais renovado, em nome de Jesus. E proibido entrar aqui sem pelo menos um visitante do seu lado, em nome de Jesus, amém? Aí o horário será às 19 horas. Amém. Então traga um convidado aí, uma convidada. Pode trazer aquele, né, vizinho do vizinho, cachorro, papagaio, traz todo mundo aí. Amém. A todo mundo receber a bênção de Deus. Glória a Deus. Eu chamo aqui o presbítero Ricardo, que será canal do Espírito Santo para cada um dos nossos corações. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Quanta alegria, nem podemos estar na presença do Senhor. Eu acho que nem se o Flamengo ganhasse, quem é torcedor estaria tão feliz assim, né? Vamos abrir a nossa Bíblia, querido, no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2. Glória a Jesus. Livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2. A mensagem dessa noite tem um tema: Soldado de Cristo, põe-te em pé. Amém? Glória a Deus. Quem encontrou 2 Timóteo, capítulo de número 2, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, filho meu, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que o apóstolo Paulo, ele no Novo Testamento, foi um dos maiores escritores de livros da Bíblia, escrevendo cerca de 13 cartas do Novo Testamento. E duas dessas cartas vai ser as cartas que nós lemos, tanto o livro de 1 Timóteo como o livro de 2 Timóteo. Quando nós lemos as cartas aos Timóteo, nós precisamos entender que além de passar um ensinamento bíblico, passar um ensinamento espiritual, também, quando você faz a leitura dessa passagem ou de outras, é uma carta destinada à pessoa a quem está sendo enviada. Quem é aqui da época, não muito antigo, mas da época ainda das cartas, né? Que escreviam cartas, botava dentro do envelope, botava para o correio, despachava, e às vezes as cartas nem chegavam ao destinatário, sumia no meio do caminho, né? Então era mais ou menos assim. Paulo, ele escreve essa carta, tanto a primeira como a segunda, já em uma prisão romana. Paulo estava preso, e ele envia essas cartas para o seu filho na fé, chamado Timóteo. A Bíblia Sagrada vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 14, que inicia a história deste rapaz. A Bíblia diz que na primeira viagem do apóstolo Paulo, a primeira viagem missionária,
Ele vai passar por duas cidades chamadas Derbe e Listra, juntamente com o seu companheiro Barnabé. O texto sagrado diz que Paulo faz uma grande missão juntamente com Barnabé naquelas cidades. E depois de um tempo, volta novamente para a sua cidade, para Jerusalém. Eles desejam novamente fazer a mesma viagem para ver como é que aqueles irmãos estavam depois que eles haviam passado e pregado o evangelho. Na última pregação que eu fiz, quem estava aqui ou quem viu talvez o vídeo lembra, né, que eu falei acerca de Marcos, né, que era primo de Barnabé. Então a Bíblia Sagrada vai dizer que na primeira viagem que eles completam, quando eles vão fazer a segunda viagem, Paulo se separa de Barnabé por causa de um conflito que teve acerca do seu primo chamado Marcos. E agora o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem, ele agora começa a sua viagem com o seu novo companheiro, agora substituindo Barnabé por nome Silas, e substituindo a Marcos, ele coloca agora esse jovem chamado Timóteo. A Bíblia Sagrada vai dizer em Atos capítulo de número 16, que quando Silas e Paulo, ou Paulo e Silas chegam novamente naquela cidade de Derbe e Listra, ele ouve falar um grande testemunho de um jovem por nome Timóteo, que os próprios irmãos da congregações, da própria cidade que ele vivia, dava bom testemunho acerca deste rapaz. Este moço, a qual na primeira viagem de Paulo, juntamente com a sua mãe, juntamente com a sua avó, aceitaram a Jesus, por nome Eunice, e sua avó chamada Lloyd, aceitaram o Senhor Jesus, e ele também aceita o Senhor Jesus, sendo judeu, mas também sendo cidadão romano, porque o seu pai era grego. O texto sagrado vai dizer então que Paulo, ele vê no testemunho daquele jovem, ele logo pega aquele jovem e adota ele como filho espiritual. Por mais que a Bíblia mencione rapidamente no capítulo 16 acerca do seu pai que era grego, a Bíblia não dá prosseguimento se o seu pai teve alguma influência espiritual na vida daquele moço. Parece que quando Paulo abraça a Timóteo como filho na fé, provavelmente o seu pai já não estava mais vivo, porque provavelmente seu pai iria intervir, já que ele não era judeu. Então a Bíblia Sagrada vai dizer que Paulo agora leva Timóteo juntamente na sua caravana para fazer missões. E Paulo, levando Timóteo, eles vão passar por Corinto, vão passar por Efésio, vão ter grandes experiências. Das 13 cartas que Paulo escreve, 8 ele vai trazer referência acerca de Timóteo, que é meu filho na fé. Só que quando chega aqui no capítulo em que nós lemos, Timóteo já estava exercendo o ministério dentro da igreja primitiva. Timóteo já havia sido preparado e consagrado pelas próprias mãos do apóstolo Paulo para que pudesse dar ensinamento e ser pastor na igreja. Só que Paulo agora na prisão ouve falar que Timóteo estava passando por uma grande afronta dentro da igreja primitiva, porque dentro daquela igreja a qual Paulo pregou, a qual Paulo ganhou pessoas para Jesus, estava se levantando um grupo a qual não estavam querendo mais viver a prática da verdade do evangelho, estavam querendo adulterar, ou seja, querendo quebrar os princípios que haviam sido estabelecidos pelo ensinamento que Paulo recebeu de Jesus e passou para a igreja. Grupos estavam se levantando dentro da igreja, trazendo um novo evangelho, um falso evangelho. Então Paulo exorta Timóteo, dizendo para ele: olha, não fuja, ou seja, não se afaste daquilo que eu te ensinei, da sã doutrina. Não te despreze, não despreze o santo ensinamento, porque o que vai perseverar é a palavra de Cristo, a palavra verdadeira. Então Paulo ele vai dizer para Timóteo, olha o que ele diz aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo que tens aprendido e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então Paulo ele escreve essa carta dizendo para Timóteo: Timóteo, não se preocupe pelos que estão se afastando da verdadeira pregação. Tu, porém, continua fazendo aquilo pelo qual você foi chamado, porque não foi simplesmente a minha mão e o óleo que desceu sobre a sua cabeça, mas o Senhor Jesus que te chamou e te vocacionou para fazer essa obra. Então não fuja dessa obra que ele te escolheu. Paulo estava dizendo para Timóteo: meu filho,
Não te preocupe com essas pessoas que estão tentando trazer uma falsa doutrina, a hipocrisia no meio dos cristãos, porque se você viver na prática da verdade, se você pregar a verdade, ela vai permanecer, porque a palavra de Deus não tem como ser eliminada. Então Timóteo, ele ouve as orientações de Paulo, e precisamos entender também que Timóteo, ele era jovem. Então alguns anciões que estavam dentro da igreja desprezavam Timóteo pelo fato dele ser novo. Só que Timóteo era preparado. Só que Timóteo também entendia que não era somente porque ele tinha estudo. Se ele tinha, talvez naquela época tinha teologia, tinha preparo. Mas ele entendia que se não fosse a graça do Senhor sobre a sua vida, poderia ter estudo, poderia ter dinheiro, poderia ter o que quisesse. Mas o que permanece é se você está diante da palavra de Deus. Tem muita gente por aí que abre igrejas e diz que foi o Senhor que mandou, que foi o Senhor que chamou, que foi o Senhor que levantou, e às vezes constrói igrejas belas, igrejas grandes, igrejas que as pessoas lotam, mas é porque tem influência, é porque tem conhecimento, tem dinheiro, mas a qualquer momento vai se manifestar se não houver a palavra, porque só permanece de pé se tiver a palavra, só continua aberto se tiver a palavra. Igreja que não tem palavra, igreja que não tem compromisso com Deus, a qualquer momento vai tombar, porque não é somente se tratando de dinheiro ou se tratando de algo de organização, somente isso, mas é algo espiritual, e com aquilo que é espiritual não se vence de forma com dinheiro, não se vence de forma com influência, não se vence falando bem, cantando bem, só se vence com o Espírito Santo de Deus. Então Paulo orienta Timóteo e diz: meu filho, lembra-te que quem te escolheu foi o próprio Senhor Jesus. Foi Ele que te ungiu. O fato de eu ter te escolhido, te abraçado como filho meu, não impede de que você cumpra o chamado ao qual o Senhor, Ele te consagrou. Não fuja, por mais que muitos que andavam com você se afastaram, começaram a pregar aquilo que não é verdade. Infelizmente, quantas pessoas que nós já conhecemos, que eram grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que pregavam a palavra da verdade, e hoje estão pregando heresias, e muitos até se desviaram. Quem é que talvez você não conhece, que era grande homem de Deus, e hoje voltou para a macumba, voltou para as drogas, voltou para a feitiçaria? Porque não adianta, querido, só estar só de corpo se você não está de alma. Não adianta você só estar só de boca se você realmente não é compromissado com as coisas de Deus. A qualquer momento vai se revelar, porque o diabo, ele não brinca. E Timóteo estava sendo muito perseguido dentro da igreja. Além de ser jovem, além dos anciões estavam desprezando ele, ele vivia constantemente, por mais que fosse jovem, com debilidade de enfermidade. Ele, segundo os historiadores, diz que ele sofria de uma gastrite muito forte, que algumas vezes até se tornava úlcera, e ele sofria muito com isso. Mas mesmo assim ele não deixava de cumprir o seu chamado. Quantas pessoas, irmãos, que muitas das vezes estão doentes, estão enfermos, mas vêm se arrastando. Às vezes vem para cá crendo: Senhor, eu vou sair daqui curado, e às vezes não sai, mas mesmo assim sai dizendo: eu vim e glorifiquei o meu Deus e recebi aquilo que Ele tem para mim. Porque a enfermidade não impedia de ele cumprir o chamado que Deus tinha para ele. Paulo estava lá na prisão, mas o seu filho estava exercendo aquilo que Deus havia colocado em suas mãos. E Deus, Ele quer de cada um de nós, querido, é que nós não demos desculpa para não fazermos aquilo a qual Ele nos chamou. Tem tanta gente dentro da igreja que já poderia estar exercendo, poderia estar trabalhando. Não sei pregar, não pregue, mas limpe a igreja, faça alguma coisa, exerça alguma coisa. Quando eu comecei, eu não comecei já pregando. Quando os irmãos começaram aqui, com certeza não começaram já com o microfone na mão, e isso não é importante. Quando eu comecei numa igreja de madeira, limpando o chão, limpando o banheiro. Mas eu amava o que eu fazia, porque eu sabia que Deus havia aprovado aquilo na minha vida para fazer. Quando você faz por amor, você não se preocupa se alguém vai olhar e vai dizer: que bonito, nossa, como ele é bom. Porque tudo hoje é isso. Se as pessoas não me veem, não tem importância. Se as pessoas não me veem, não é bom. E naquela época, querido, a igreja estava sendo muito perseguida.
E Timóteo agora, além de ter que lidar com as perseguições externas, agora ele está enfrentando uma perseguição interna dentro da igreja. E alguém já falou uma vez que a pior perseguição para um cristão não é lá fora. A pior perseguição é quando é dentro da própria igreja. Irmãos que se desviaram da verdade. Tem tanta coisa aí na internet que se você não tiver uma boa cabeça, você se perde. Falsas heresias, falsos ensinamentos. Pessoas falando e fazendo coisas em nome de Deus. Que se você abraçar aquilo com verdade, daqui a pouco você está frio. E quem sabe já está se afastando de Deus. Só que Paulo diz para Timóteo: meu filho, vão vir com vários ensinamentos errados, mas permanece nessa palavra aqui, ó. É essa palavra que vai te manter de pé. É essa palavra que vai te sustentar nos dias maus. Quem está firmado nessa palavra pode levantar fofoqueiro, pode levantar disse-me-disse, pode levantar o diabo, pode levantar quem quiser, mas quem está na palavra sabe o Deus que lhe chamou. Quem está nessa palavra pode passar a crise que for, o problema que for dentro de casa, ele sabe quem tem crido e sabe que ele é poderoso para mais cedo ou mais tarde se levantar e te socorrer. Tem muitos pregadores e cantores por aí na internet que pregam o evangelho, que falam: meu Deus, que maravilha é essa? Mas não aguenta um vento, cai. Ah, de nós que todo mundo tivesse um pai na fé como Paulo. Eu tive um pai na fé. Quem sabe você teve um pai na fé também. Isso é muito bom, faz muita diferença. Que, bom, irmão, poxa, minha esposa sabe, a gente sempre quando pode está lá. Sabe aquela pessoa de te colocar dentro da casa dele, com a sua família, com os seus filhos, e cuidar de você mesmo. Ele cuidava, meu pai na fé, pastor Francisco. Até hoje, toda vez que a gente pode, a gente vai lá visitar ele lá, e é o mesmo tratamento. Alguém que se preocupa com a tua vida espiritual. Alguém que ora por você. Certamente tinha um tempão que eu não falava com ele. Ele me ligou e disse: meu filho, eu estou aqui no meu trabalho. Ele é mestre de obra. Estava não sei para onde, em Tijuca, fazendo obra lá, quebrando as ruas lá. Ele falou: Deus me lembrou que eu parei aqui enquanto almoçava, que estava orando por você. Irmãos, isso é muito bom. Às vezes tu está tão arrebentado que tu não consegue nem orar. Às vezes tu não consegue nem clamar a Deus, quem sabe ler a Bíblia. Mas é tão bom quando chega alguém: ó, Deus me lembrou de você e eu orei pela tua vida hoje. Timóteo sabia que além de ter o Senhor sobre ele, ele tinha um pai na fé que mesmo em prisão estava dizendo: eu estou orando por você, meu filho. Eu estou aqui preso, mas a minha alma está livre, está junto com você. Continua, faz o chamado que o Senhor te confiou. Não para não. Se alguém está falando mal de você, não para não, se a doença está te atacando, não para não porque alguém não está aceitando, continua fazendo aquilo que eu te levantei, por mais que alguém diga: só faz para aparecer, só faz para ganhar sucesso. Não, faça por causa que o Senhor está se agradando da obra que você tem feito. Porque quem fala mal normalmente não faz nada para ajudar. Aqueles que gostam de sempre criticar normalmente não faz nada para ajudar. Porque se critica, pelo menos faz alguma coisa, mas não faz nada. E tem crente que está fazendo e está deixando ser abatido pelos ataques. Só que Deus nessa noite está dizendo: não te preocupa, continua fazendo aquilo que eu coloquei na tua mão. Não se preocupa com as críticas, não se preocupa com as palavras, não se preocupa com o ataque, porque enquanto você está fazendo para Deus, Deus está cuidando daquilo que você precisa no teu trabalho, financeiramente, o que for, Ele está cuidando. E talvez tem dia que você chega na casa de Deus e diz: Deus, hoje eu estou arrebentado, hoje eu estou todo quebrado, estou pior do que arroz de terceiro, quero ficar só no banco, não quero nem que ninguém lembre de mim. Mas o Senhor está dizendo: eu lembrei de você. Eu imagino Timóteo levantando depois de uma crise de dor, de doença. Levantava enfermo, mesmo assim diz: eu preciso continuar. Porque tem almas que precisam que eu pregue.
Se você não pregar, querido, se você não fazer, vai fazer falta para alguém. Tem gente que diz assim, se eu não vier, não vai ser importante. Se eu não fazer, outro vai fazer, não é importante. Mas sempre tem alguém que precisa do teu exemplo para poder conseguir continuar. Eu fiz parte de uma igreja há uns anos atrás, antes mesmo de casar com a Diana. Eu sempre gostei muito de andar social, usar colete. E tem um tempo que eu parei de usar os coletes, né? Ficava mais assim, igual eu tô aqui, largado. E uma missionária da igreja disse assim, ó, queria falar com você no final do culto. Eu falei, tá bom. Aí quando chegou no final do culto, ela falou assim, ó, tá vendo meu neto ali? 6 anos. Eu falei, sim, o que tem ele? Ele fala, vó, eu quero comprar um colete igual o Ricardo usa. Eu quero ser igual ele é. Tá vendo meu netinho ali? Se você não fizer, se você parar, você vai desmotivar ele também. Algo simples, mas que faz toda a diferença para alguém que está olhando para a sua vida. Você que está aqui, precisa entender que você é referência para alguém, na sua família, na sua vizinhança, no meio dos seus amigos. E Paulo diz para ele, ó, não se envergonhe do evangelho. Seja obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade. Chega de nós nos comportarmos como os cristãos 007, que só é aqui dentro. O Senhor está dizendo, eu quero que você seja lá também. No teu trabalho, as pessoas ouvirem você falar de Jesus, cantar sobre Jesus, pregar sobre Jesus. Porque aqui dentro todo mundo já conhece a gente, mas lá fora é que é a diferença. E é isso que Ele quer que nós venhamos a exercer. O poder e a graça que foi derramado sobre nós. Outros precisam saber deste poder também. Não tenha vergonha de verem você no meio da rua com a Bíblia. E eu sou da época, eu ainda tenho até hoje uma Bíblia, irmão, que parece até um tijolo, aquele grandão. Que bota aqui de braço do braço aqui, irmão, fica difícil. Eu ando com essa pequenininha aqui, mas eu tenho uma grandona. Mas é orgulho de andar com a palavra de Deus. Ter prazer. Tem irmãos que é crente, mas quando está no meio de uma pessoa que não é crente, que tem a oportunidade de falar de Jesus, fica envergonhado, fica acanhado. E Jesus dizendo, coloque em prática aquilo que você aprendeu. Exerça aquilo que foi derramado sobre a sua vida. Toda oportunidade é momento de falar de Jesus. Sabe aquele momento? Não, tem momento para tudo. Momento para pregar o evangelho é todo momento. Todo momento. No meu trabalho, quando eu tenho oportunidade ali, eu estou falando com meus amigos ali, com os colegas, eu estou falando de Jesus. Rapaz, precisa aceitar Jesus, rapaz. Sai dessa vida de bagunça que não vai dar em nada. Ele, rapaz, é verdade, continua orando. E vou pregando. Os teus amigos não vão te abandonar, ou mais por abandono, mas pregue sobre Jesus. Fale o que Ele é para você. Paulo diz, eu não me envergonho. Por mais que como recompensa de falar de Jesus eu tenha que ser preso, eu continuo pregando. Olhe para cá, querido, nós estamos chegando em tempos tão difíceis, que você está disposto a dizer que é cristão e ser levado para a prisão. Esse é o tempo que nós estamos caminhando para ele. Que ser crente se tornará crime. É aí que precisamos lembrar quem é e quem não é. Porque os cristãos primitivos, os fiéis, os verdadeiros, não aqueles que estavam se apostatando da fé, ele olhava e dizia assim, ó, se vier prisão, eu vou glorificar de qualquer maneira. Se vier açoite, eu vou glorificar de qualquer maneira, porque eu sei em quem eu tenho crido. Tu sabe em quem você tem crido? Nós adoramos aqui, foi uma alegria imensa, mas quando nós estamos lá fora, será que a mesma alegria está permanecendo em nós? Você sabia que tem países por aí,
No nosso século 21, que os irmãos têm que cantar, têm que pregar escondido, ou orar escondido, porque senão são mortos. E mesmo assim eles vão contra a lei para poder fazer os seus cultos. E nós estamos aqui no Brasil, por enquanto, livres. Podemos fazer isso aqui tranquilamente. E muitos cristãos não aproveitam. Por isso que muitas das vezes Deus mantinha Israel sendo perseguido pelos seus inimigos. Porque enquanto o crente está em perseguição, ele ora. Enquanto o crente está em tribulação, ele glorifica. Enquanto o crente está sendo oprimido, ele busca. O crente, quando está em bonança, não, ele desvia. É aquele famoso caso do homem que falava: Senhor, me dá um carro, porque a minha igreja é longe, eu preciso de um carro para ajudar, para fazer as coisas. E Deus deu um carro. Quando chegava no dia do trabalho, ou no dia de ir para a igreja, ele pegava a família, sumia para a praia. Passava por algum irmão, podia dar carona, fechava os vidros e ia direto. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser só crentes domingueiros de quarta-feira. Nós precisamos todos os dias colocar em prática aquilo que nós recebemos de Deus aqui neste lugar. Porque olhe para cá. Porque todo dia se cria e se nasce uma nova religião. Novos ensinamentos. Novos deuses, gurus são formados por aí, com várias doutrinas, usando sempre o nome de Deus. E se o crente, ele não tem contato com essa palavra, vai lutar com o quê? Vai lutar com o quê? Nem tudo, querido, é demônio. Se você não conhecer essa palavra aqui, na época em que Paulo escreve para Timóteo, ainda não havia a Bíblia bonitinha como nós temos aqui. Ela ainda estava sendo formada, lá do zero. Então, o que Paulo estava dizendo para Timóteo? Timóteo, permanece naquilo que o Senhor me deu para te ensinar. Fica firme, não se embarata com as coisas dessa vida. Paulo, ele usa a expressão no capítulo 2 que nós lemos, a expressão de militar, né? Que é você se alistar a um exército, né? Milita não é militar, mas é se alistar em um exército. Só quem já foi militar aqui, quem já se alistou, eu já me alistei, mas não servi. Mas quem serviu, talvez conheça essa linguagem. Todos nós sabemos que hoje no nosso país é obrigatório o alistamento militar a partir dos 18 anos. Mas no exército de Cristo ninguém é forçado a se alistar. Se você se alistou, é porque você quis. É porque você disse assim: Senhor, eu aceito fazer parte desse exército. Já que você não foi forçado, veio por livre e espontânea vontade, tem que estar ciente do que compete a cada um de nós ao fazer parte desse exército. E o que compete a nós fazermos dentro desse exército? Primeiro, não fugir das santas doutrinas da Bíblia, da palavra de Deus. E não se embaratar com as coisas dessa vida, querido. Tem tanto crente que ele é levado por ventos de doutrina facilmente. Ele não pode ouvir que tem um profeta que revela o CPF lá do outro lado, que ele vai correndo. Se ele não tiver carro, ele vai andando. Se ele tiver dinheiro para ir de ônibus, ele vai andando. Porque ele quer saber o número do CPF dele, porque nem ele sabe. Ele vai atrás da irmãzinha que revela. Vai na consagração, porque lá tem a profetisa que faz, acontece. Mas não quer ter contato com essa palavra. Tu pode procurar o profeta que você quiser, mas a maior profecia está aqui dentro. Se você não tiver contato com ela, pode falar balá o quanto quiser, mas não serve para nada. Porque hoje tu abre o celular, é live de profecias para quando você quiser. E hoje, irmão, o negócio é sério. É entregando profecia e vai fazendo pix. É, irmão, é sério. Uma vez eu parei numa live lá, fiquei vendo lá o rapaz falando um monte de nome lá, entregando um monte de coisa lá, e falando assim: irmão, compartilha, vai coisando pix lá. E de repente lá eu ouvi alguém falando assim: irmão, a minha esposa está grávida, e a gente vai dar o nome do filho. Qual o nome do filho? Aí a live, apagou, na mesma hora.
Querido, tem muita gente que gosta disso. Aí tu vê o povo lá, glória a Deus, aleluia, chorando na live. Deus está falando. Aí tu fala assim, ó, vamos para a igreja. Porque na minha época era culto de doutrina, hoje é culto de palavra, né? Culto de doutrina, vamos, o quê? Aprender a palavra. O cara que é formado em direito, ele tem que conhecer basicamente todo o artigo do livro das leis. O crente é alistado e não conhece a palavra que ele diz que professa como fé. Eu fiz parte, há muitos anos atrás, quando era pequeno com a minha mãe, das Testemunhas de Jeová. E digo de passagem que aprendi muita coisa com eles. Uma dessas coisas é estudar bastante. Depois que vim para o cristianismo, muitos irmãos, não, irmão, é só abrir a Bíblia aqui, ó, Deus revela, na hora, não precisa estudar. Para que estudar, irmão? Já ouvi alguns falando assim, para que teologia, irmão? Isso é do diabo. Uma ignorância total, irmão. Você precisa conhecer, porque na hora que você precisar, o pastor não vai estar no teu lado. Você precisa, imagina, passar vergonha, irmão. Alguém chegar para você, nem um testemunho de Jeová, mas alguém que não conhece, dizer, irmão, quem é Jesus? Tu acredita no arrebatamento? Como é que vai ser o arrebatamento? Como é que vai ser depois do arrebatamento? E como é que vai ficar? É eu e você que precisamos entender, querido, que essa palavra aqui precisa estar dentro de nós, não somente fechada aqui nas nossas mãos, ela precisa ser desfolhada. Quem conhece a palavra não se é levado por qualquer vento de doutrina. Ou seja, pode pregar o que quiser por aí de heresia, mas se eu conheço a palavra que está escrito aqui, isso não me balança nem para lá e nem para cá. Um monte de crente desviando por aí, ou então saindo das igrejas que pregam a palavra para ir para as igrejas coach. Porque lá tem show. Lá tem fumaça de neon, né? Aquela fumaça saindo de trás do púlpito. Lá tem uma prancha no púlpito, ou então um latão, sei lá que é aquilo. Não acha nada de problema com isso. Tem pregadores por aí que você chama ele para pregar, quando ele vai ver, ele não usa nem a Bíblia. Ele vai contando história. Só que Paulo diz, quer permanecer de pé, quer permanecer firme, quer ser inabalável contra todos os ataques, tanto espiritual como fisicamente, viva a palavra. Pratique a palavra, porque é nela que vocês obterão a palavra da salvação. Foram 1500 anos para fazer essa palavra, irmãos, para chegar nas nossas mãos. Homens e mulheres perderam a sua vida, ou ganharam, na verdade. Nós não podemos desprezar, porque nós estamos vivendo dias tão difíceis, querido, que se você não conhecer essa palavra aqui, infelizmente, a qualquer momento, você será alvo do inimigo. Porque um soldado que ele vai para uma guerra sem estar apto e sem estar completamente com as suas vestimentas, com sua proteção, ele é alvo fácil. Paulo, ele diz para Timóteo, meu filho, nós estamos em um exército, e nesse exército não pode ir de qualquer maneira. Neste exército nós precisamos estar apto para ir. Não basta somente querer, eu quero ir, eu vou. Não, tem que estar preparado. Quantas igrejas irresponsáveis por aí que manda a pessoa e vai fazer missão. Aí está o pobre coitado lá, às vezes com a esposa, com o filho passando fome. Não, é Deus que escolheu, mas a igreja não preparou. Não viu se realmente era momento de enviar. Não viu se era momento de ir. Nós precisamos entender que nós precisamos ser cristãos pensantes. E Paulo, ele ensina a Timóteo, lembra, é verdade, eu não preciso me preocupar com as coisas dessa vida. Se não querem fazer, eu faço. Se não querem servir, eu sirvo. Se vão falar, já falo mesmo. Se vão falar, então vão falar eu fazendo. Cumprindo a vocação que o Senhor me chamou. Porque, querido,
nós estamos muito carentes de homens e mulheres que realmente queiram ter compromisso com a verdade de Deus. Você vê pessoas por aí nas igrejas abarrotadas, as pessoas que muitas das vezes nem são membros da igreja, não fazem nem parte da igreja, são pessoas somente que vão lá por culto, bater cartão. Vai lá, bate cartão, não tem compromisso nenhum. Aí daqui a pouco está lá na outra. Não, hoje é quarta-feira da libertação, ele vai lá na quarta-feira da libertação. Na outra é do casamento, ele vai lá no casamento, eu quero casar. Vai na outra, não sei o que, vai, do emprego, da finança, e vai assim. Quem conhece a palavra sabe que não existe nenhuma maldição que possa resistir sobre a vida de alguém que vive na palavra. Eu não sou contra, e o pastor também já falou até isso, sabe uma vez, né, pastor? A gente não é contra igrejas que têm campanhas, né? E muitas vezes eu já preguei em igreja de campanha quebra da maldição. E normalmente eu sempre vou lá para Deuteronômio que vai falar sobre as bênçãos e a maldição, porque não tem maldição que resista a um crente obediente. Acabou, não tem mais nada, não tem invenção. Não, mas eu preciso inventar, porque eu preciso impactar as pessoas que estão lá no culto. Quem tem que impactar, querido, é a palavra de Deus. Quem tem que aparecer é a palavra de Deus. Eu posso falar um monte de palavra aqui, que você vai, que isso, nunca ouvi falar. Mas se eu não pregar a palavra, isso não tem valor nenhum, porque a igreja permanece de pé por causa da palavra. Eu e você estamos de pé por causa da palavra. O diabo cai por causa da palavra. Crente é curado por causa da palavra. Crente é liberto por causa da palavra. É a palavra, querido. Eu não me preocupo se enquanto eu prego alguém vai estar falando em língua, se vai estar pulando, eu não me preocupo com isso. Mas eu me preocupo se alguém vai sair daqui dizendo, eu aprendi, eu saí entendendo que Deus quer que eu coma mais da palavra. E para fechar, ele diz, além de viver na palavra, ore também, jejue também, porque isso é de suma importância para a vida do cristão. O cristão não vive sem palavra. E o cristão, ele não vive também sem mortificar a sua natureza caída. Olhe para cá, está vendo isso aqui? Todo dia ela pede pelo pecado. Todo dia a sua carne, quem já foi da vida lá fora que bebia, que fumava, que fazia um monte de coisa, a carne luta contra os princípios que você está vivendo hoje. Eu conheci pessoas, irmãos, que eram grandes homens de Deus, mulher de Deus, que dizem assim, hoje eu ainda luto com problemas de vontade de beber. Eu ainda luto. Eram homens de Deus que lutavam constantemente, dizer, eu tinha que me afastar às vezes para poder ser aconselhado, ser cuidado, porque de vez em quando vinha uma loucura na minha cabeça, vontade de beber ainda, vontade de fumar. Eu conheci um jovem, irmão, que buscava muito a Deus, mas daqui para o lado caía. Fumava, se drogava. E ele voltava, chorava, se arrependia. E daqui a pouco caía de novo. E hoje, infelizmente, está no mundo de vez. A última vez que eu estive lá onde meu pai mora, encontrei ele praticamente como um andarilho, na sarjeta, como quase um mendigo já. E eu falei, tá vendo? A nossa luta é constante nessa vida que nós escolhemos espiritualmente. Ser soldado de Cristo, fazer parte desse exército, querido, é dormir com um olho aberto e o outro fechado. Quando os soldados normalmente iam para a guerra, o exército ia para a guerra, eles ficavam aquele campo de batalha. E sempre tinha que ficar alguém que precisava ficar acordado. Não podia todo mundo dormir, porque não sabia a que momento o inimigo poderia dar um ataque surpresa. Então era necessário que tivesse aquilo que era chamado de sentinelas. Não sei se no exército assim é chamado, mas a Bíblia fala sobre os sentinelas, que é aqueles que ficam fazendo uma vigília. É aqueles que não dormem durante a noite. E eles ficavam com a trombeta na mão. Se visse algum exército inimigo se aproximando, eles tocavam e o soldado dormia sempre com a sua arma do lado. Porque em qualquer momento ele já acordava, já pronto para lutar. Então eu e você
somos de igual forma. Fazemos parte de um exército em que o nosso inimigo, ele não dorme. Ele está a todo momento esperando uma brecha minha e sua. E uma brecha que ele encontra em nossas vidas muitas das vezes é na nossa boca, na nossa língua, na nossa brecha de falar mal, em práticas que nós não devemos fazer. E é por isso que nós devemos estar todo o tempo vigilante com o que falamos e com o que fazemos, porque nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. As pessoas estão olhando para você, na grande maioria, para ver o teu fracasso, para ver você errar e apontar o dedo e dizer: nossa, é crente, é da igreja do pastor fulano lá, ó, e faz assim, então todo mundo é assim. Imagina Timóteo fazendo tudo certo, e alguém vacilava, dava um mole lá, e vinha o pessoal e dizia: aí ó, esse pastor não serve para nada, que as ovelhas dele estavam vacilando, mas não sabia o que acontecia lá dentro da igreja, mas sempre estavam se levantando para criticar. Então, querido, não pare, não desiste se alguém vai te criticar, se alguém vai apontar o dedo para você e dizer para você: ih, não vai muito longe não. Lembra quem foi que te chamou, lembra quem foi que te escolheu. Pode estar doído o chamado, mas Ele garante que vai estar contigo por todo momento. Ele não garantiu uma caminhada fácil, Ele não garantiu uma vida fácil, Ele não garantiu uma vida de sucesso. Ele disse: se quer vir após mim, negue a si mesmo. Tudo que tu gosta, tu que é marrento, tu que bate boca, larga tudo isso, joga para trás e faz o quê? Pega a tua cruz e segue-me. Não é tarefa fácil. Seguir a Jesus não é para qualquer um, tem que ser corajoso. Tem gente que diz assim: ah, mas a vida do cristão é vida infeliz, tanto não pode. Não, o cristão é o povo mais feliz, porque ele tem a opção de escolher em acertar e não em errar. O ímpio já vive na vida do pecado, não tem escolha. Mas eu e você, Jesus disse: vocês têm escolha, porque eu libertei vocês, e o poder do pecado não tem domínio sobre a vida de vocês. Então, irmãos, para me encerrar, não fuja, não abra mão, não largue essa palavra por nada. Se ouvir, olha o que a Bíblia diz: se algum anjo descer do céu trazendo um novo evangelho, não acreditem. Tem tanto crente aí ouvindo aí o pregador, porque ele vem com fundo musical, tremendo tudo assim, diz: meu Deus, Deus está na terra, e Deus dizendo: estou longe. Isso aí. Porque enquanto Elias estava na caverna, tremeu tudo, desceu fogo, estremeceu as rochas, e Deus não veio. Como é que Deus apareceu para Elias? Em uma brisa suave. Deus, ele pode vir quebrando tudo? Pode. Mas só conhece a voz de Deus quem conhece a palavra dele, e o Deus da palavra. Como é que nós devemos conhecer a Deus? É através da sua palavra, que Ele deixou registrada aqui para que nós viéssemos entender. Nenhum cristão vai se perder se ele viver na palavra. Nenhum pecado tem domínio se você viver na palavra. Pode o mundo fazer a bagunça que quiser, como está por aí, ideologia de gênero, aborto comendo a solto, como a ministra acabou de provar aí. Pode fazer a bagunça que quiser, mas quem conhece a palavra sabe que a qualquer momento o Deus a qual ele serve vai se levantar para fazer justiça. Sabe o que é mais maravilhoso, querido? Acontece furacão, acontece maremoto, acontece terremoto, acontece um monte de coisas por aí, as leis piorando para poder oprimir,
tanta sociedade mais pobre como até os cristãos, com leis absurdas por aí. Mas quem conhece a palavra sabe que o Senhor Jesus diz: eis que cedo venho. Guarda o que você tem, porque nada do que estão fazendo aqui será capaz de impedir o que o Senhor já predestinou que vai acontecer. O homem vai criar lei, vai fazer bagunça que quiser, mas como foi nos dias de Noé, que não esperavam até que veio o dilúvio. Porque o que Deus já colocou para existir, não há como impedir. Os homens podem fazer o que quiserem, irmão. Quer beber, bebe. Quer se drogar, quer ter relação com animal, quer ter relação homem com homem, mulher. Faz a bagunça, o diabo, o que quiser. Mas quando ele vier, aquele que é dele não serão confundido e nem enganado. É por isso que é importante você viver na palavra, porque quem vive nessa palavra aqui, ele olha para essas coisas e diz: está se cumprindo, ele está vindo, ele está se aproximando. Então é tempo de nós entendemos que é momento de preparar nossas vestes, lavar ela nas águas purificadoras, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. Eu sempre vou dizer isso, querido. Se nós estamos na casa de Deus e nós não ansiamos por esse grande dia, nós estamos perdendo tempo aqui dentro. Porque tudo isso aqui que nós estamos fazendo aqui é somente para uma finalidade: é fazer você entender. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Quer adulterar a palavra? Adultera. Como um que se diz pastor por aí fez, queria tirar alguns versículos da Bíblia porque ele estava ofendendo um grupo aí. Quer adulterar? Adultera. Quer colocar palavras que te agradam? Coloca. O problema é seu. Mas a Bíblia diz: ai daquele que tirar um tio, ai daquele que fizer qualquer alteração, vai ser cobrado. Eu não sei como é que essas pessoas conseguem deitar a cabeça no seu travesseiro e ter uma noite de sono tranquilo, sabendo que fizeram algo que quebraram os princípios de Deus. Por muito menos no Antigo Testamento Deus matava. As pessoas dizem: não, irmão, estamos na época da graça. Ou seja, a graça dá permissão para eu fazer o que bem quiser. Não. A graça, ela é para você entender que a cobrança vai ser bem pior, porque agora você conhece, sabe, foi comprado por esse sangue. Então que nós nessa noite, queridos, venhamos voltar à leitura, à prática dessa palavra aqui. Voltamos a amar essa palavra aqui. Tudo aquilo que é praticado se torna um hábito. Já viu a criança quando ela está começando a andar? Ela cai, daqui a pouco ela está se arrastando de novo, daqui a pouco levanta, anda de novo e cai. É assim. A palavra de Deus, você lê um pouquinho, não entendi, vou ler de novo, não entendi. E agora então, nesse tempo que nós vivemos, que a tecnologia está aí, tem tanta coisa, não entendi, vou para a internet e pesquiso. Na minha época, na época do pastor, que é um pouquinho mais velho do que eu, né? Era tudo no livro, irmão, né? Era tudo no livro, tinha que ir lá na estande, lá pesquisar, procurar quem tinha o livro. Até hoje eu tenho um dicionário bíblico lá, tem um monte de livro lá para saber o nome um monte de coisa lá. Mas hoje a tecnologia ajudou muito. Mas ao mesmo tempo que ajuda, tem muita gente se perdendo. Porque o tempo em que eu poderia estar usufruindo coisas boas, está vendo coisas que não deve, vendo o idioma da vida, né? Vendo um monte de vídeo que não deve por aí. Então que nós possamos gastar o nosso tempo. Uma vez eu ouvi um pastor falando sobre isso. Nós temos 24 horas por dia da nossa vida. Se você reservar pelo menos 1 hora de devoção por dia, pode ter certeza que você vai ganhar todo o seu dia das 23 horas que você tem com outras atividades. Se você olhar, muitas das vezes, eu falo porque também eu faço muito isso, a gente gasta horas na internet. E às vezes quando a gente diz assim, agora eu vou parar para dar uma leitura, para estudar um pouquinho da Bíblia, a nossa mente já está cansada. A nossa mente já está com tanta informação,
Tanta coisa na nossa mente que às vezes a gente não consegue nem se concentrar. Então, quando você acordar pela manhã, faz aquela oração, pega aquele copo de café quentinho, que eu sei que você gosta, como eu também gosto, né? Senta na tua cama, na tua mesa, faz uma leitura de um versículo, de um capítulo. Eu tenho certeza que aquele capítulo, aquele versículo que você lê naquele dia, vai fazer toda a diferença para a sua vida. Antes de qualquer coisa, de pegar o celular para ver Instagram, para ver o que for, se milita, come da palavra, porque com certeza você vai ter algo mais para receber. Amém? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor, quer falar mais alguma coisa? Para mim não esquecer, irmãos, quinta-feira agora, dia 28, o evangelista Anderson, que esteve aqui pregando aqui na quarta-feira, me chamou para estar pregando lá na igreja Torre Forte. Os irmãos que puderem ir, que derem para ir, quinta-feira agora estarei pregando lá. Eles que sempre estão aqui ajudando a gente, né, sempre somando. Os irmãos que puderem, que derem, né, estão convidados para estar lá conosco lá em nome de Jesus. Amém? Vamos estar fechando nossos olhos, agradecendo a Deus por este culto maravilhoso. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero, Senhor, na noite desse dia, te agradecer por mais uma vez, Senhor, o Senhor nos permitir de estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque na verdade o privilégio é nossa. Nós que estivemos aqui, meu Pai, segundo a Tua permissão, para Te adorar, Senhor. Muitas das vezes nós dizemos, vamos para o culto, mas na verdade o culto nós prestamos para Ti. E eu te peço, Senhor, na noite desse dia, que o Senhor tenha recebido todo o louvor, todo aplauso, toda a alegria que aqui foi manifestada, Senhor, através dos louvores, porque a nossa alegria está em Ti, ó Pai. É impossível, Senhor, nós entrarmos em Tua presença, a qual, Senhor, nós não sejamos visitados pela alegria do Teu Espírito Santo, Senhor. Por isso, Senhor, nós estamos alegres em Ti, porque o Senhor nos permitiu, Senhor, recebermos, meu Pai, a Tua alegria, recebemos o Teu poder, Senhor, de sabermos o quão grande nós somos, meu Pai, abençoado pelo Teu amor e pela Tua misericórdia e Tua graça. Pai querido, continua, Senhor, ajudando cada um dos meus irmãos aqui, que precisa, Senhor, do Teu auxílio, da Tua ajuda. Continua alimentando eles, meu Pai, com a Tua palavra. Coloca, Senhor, fome e sede da Tua justiça dentro de cada um deles, para que possamos, ó Pai querido, a cada dia, Senhor, sentir mais desejo de Te conhecer, de Te prosseguir em Te conhecer através da Tua palavra. E assim, conhecendo a Ti através da Tua palavra, o Senhor se revela de forma mais, meu Pai, profundamente a nossas vidas. Pai querido, que o Senhor possa nos despedir, meu Pai, na noite desse dia com a Tua dicas, bênção. Prepara, Senhor, para nós uma semana tranquila e abençoada. Que nós possamos, Senhor, viver o Teu melhor, meu Pai, nessa semana. Se tem alguém, meu Pai, que está esperando uma resposta, que essa resposta venha. Se alguém, meu Pai, está esperando, Senhor, um laudo médico, que esse laudo, meu Pai, venha um laudo, meu Pai, de bênção, de cura, de milagre, meu Pai, de coisas boas. Ó Pai, em nome de Jesus, que todo aquele, meu Pai, que está, meu Pai, frio espiritualmente, que está doente, meu Pai, dentro da casa, meu Pai, dos Teus filhos, marido, esposas, filhos, parentes, que sejam visitados pelo Teu amor, que sejam visitados pela Tua misericórdia. Ó Pai, em nome de Jesus, leva-nos em paz, meu Pai, leva aqueles que vão de carro, aqueles que vão a pé, meu Pai, em segurança, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós, e o Senhor sobre nós levante o seu rosto, e nos dê a sua paz. E todos que saem daqui nessa noite crendo que a palavra do Senhor é aquilo que nos fortalece de pé, cele esse culto dizendo: amém. Vá em paz, em nome do Senhor Jesus.